Bom, vamos começar a conversar. Se alguém chegar depois, a gente vê como é que faz. Se não, vai estar lá no Moodle depois a gravação da aula para vocês. Ah, como é que está o andamento dos trabalhos? Acabou? Olha aí. Falei que estava fácil. Beleza, bem facilzinho, tá? Bem tranquilo de fazer. A ideia é que vocês façam o quanto antes para a gente conseguir na sexta-feira, que a gente vai fazer nossa conversa sobre o trabalho, a gente poder tirar dúvidas. Se já tiverem terminado, fica melhor ainda, que daí tá mais tranquilo. Bom, vamos começar então a conversar sobre a nossa disciplina de hoje. Eu ia gravar essa videoaula, mas aí, como ela não tem muito. Ela tem uma parte que é um pouquinho mais complexa, na verdade. Eu resolvi fazer ela na síncrona, porque eu comecei a explicar e aí eu comecei a me atrapalhar na explicação e aí ficou ruim. Eu disse, não, vou fazer ao vivo, porque como eu quero mostrar algumas coisas no código direto, no ao vivo é mais fácil de fazer isso do que na gravação. Então vamos lá. Vamos falar então sobre CSS, então, começar a falar sobre CSS, que é uma linguagem opa, de design, vamos botar assim, tá? Então é o CSS que vai dar a cara bonita pro nosso código. Quem já fez o trabalho, quem já começou a fazer ou coisa parecida, viu que ele está bem feito, bem feio, as coisas ficam todas uma embaixo da outra, não tem muito. Na verdade, elas tendem a ficar uma do lado da outra, mas como a forma como é escrito o nosso código, eles acabam ficando uma embaixo da outra. Então a gente tem uma vertente do pessoal que trabalha com HTML, CSS, JavaScript, que diz que a gente tem essa imagem ilustra bem o que são as coisas. Então o HTML é a estrutura do nosso site, é como se fosse o esqueleto da pessoa. O CSS é a apresentação, é o que vai deixar aquilo bonito, vai mostrar a cara do site, vamos botar assim. E o JavaScript é o que dá funcionalidade depois. Ele permite que a gente faça movimentos, ele permite que a gente adicione coisas na tela, então ele diz que dá a funcionalidade do nosso sistema, tá? Então essa imagem é muito legal, eu acho ela bem ilustrativa e mostra bem o que é cada uma das partes que a gente vai ver na nossa disciplina, tá? Bom, o CSS então é o Cascading Style Sheet, é o arquivo de estilização em cascata. Ele é uma linguagem de formatação, tá? A gente tinha o HTML como uma linguagem de estrutura, o CSS é uma linguagem de formatação, e ele trabalha com a estilização ou o design de páginas HTML, tá? Ele trata, eu botei ele como trata de um anexo ao documento HTML, mas na verdade ele funciona de duas formas. Ele pode ser um anexo, um documento separado, ou pode ficar dentro do próprio documento, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas foi exatamente nessa parte que eu acabei me complicando na gravação da aula e eu resolvi deixar quieto. Assim como o HTML, o CSS também foi definido pela W3C, tá? Então a W3C definiu os primórdios do CSS. Hoje ele está aqui embaixo, tem um link, então, para vocês verem as especificações do CSS. Ele tem bastante informação, mas não informação de como usar o CSS, e sim informações da criação, do padrão, como é que foi criado, esse tipo de coisa, tá? É interessante, mas para vocês, nesse momento, não tem muita relevância. Depois, se vocês quiserem instalar o CSS, aí sim tem um manual de CSS que é bem legal lá. A princípio, a ideia do CSS é modificar as propriedades de aparência das tags do HTML, tá? Então a tag do HTML, ela tem algumas formatações pré-definidas, tá? Por exemplo, ele tem um título H1, depois um H2, um parágrafo, um negrito, um link, um outro título, H2 provavelmente, mais um parágrafo, um itálico e um outro link. Então aqui eu tenho alguns elementos do meu HTML, e se a gente olhar para isso, a gente já vê que ele querendo ou não, tem algumas formatações pré-definidas, tá? Então o título ele tem um tamanho específico, ele já vem em negrito, e
essas propriedades é que a gente pode alterar, então, utilizando o CSS, tá? Para a gente trabalhar com CSS, a gente tem que assumir que cada um desses elementos do nosso HTML é um box. O que é um box? É como se fosse uma caixinha, tá? Onde ele vai ter o conteúdo e mais algumas coisas associadas a esse conteúdo, tá? Por exemplo, aqui, então, o título H1, ele é uma caixa onde ele vai ter o texto. Só que a gente diz que ele tem dois tipos de box, tá? Que é o próximo slide. A gente tem dois tipos de box, tá? A gente tem o box, que é o chamado box level, tá? Que ele é um elemento no HTML, então ele é uma tag HTML que ocupa toda a largura do objeto onde ele está inserido, vamos botar assim, tá? Então a gente imagina essa imagem aqui de trás, o título aqui, ó, ele é um box level. O que quer dizer? Ele ocupa todo o espaço que ele tem para ocupar. Isso aqui seria o meu body da minha página, então o tamanho do meu navegador. Então o título ele ocupa todo esse espaço. Quando eu coloco um outro título, ele automaticamente vai para a linha de baixo. Justamente por quê? Porque ele ocupa todo aquele espaço ali. Eu não tenho como colocar outra informação do lado, tá? Já outros tipos de tags, a gente tem o inline level. O que quer dizer? Ele é um box também, é uma caixinha, só que ele só vai ocupar o espaço do conteúdo que tiver inserido nele. É o exemplo também na linha anterior, ó, dos links aqui, ó. Então eu crio um link, ele vai ocupar só o espaço do conteúdo. Então aqui tem o mais sobre, é o tamanho do link. O negrito aqui, ele é a mesma coisa, ele é um inline nível. Ele tem só o tamanhozinho da palavra que está ali dentro. O itálico é a mesma coisa. Então a gente tem dois tipos de box. O box que ocupa todo o espaço da página, ou de onde ele está inserido. Então imagine se vocês tivessem nas divisões, vocês dividiram a página em conteúdo e a site, por exemplo. Se o conteúdo tem um tamanho X, tudo que estiver inserido dentro dele vai ter aquele tamanho X. Se ele começar a aumentar de tamanho, o conteúdo que está ali dentro acaba aumentando de tamanho também, tá? Então, sempre ocupa o espaço referente aonde ele está inserido, tá? No caso, nesse caso aqui, a gente está dentro do body, então ele ocupa todo o espaço da janela. Se eu estiver dentro de um outro, que tenha de um outro box, no caso, que tenha um tamanho específico, aí ele vai ocupar todo o espaço daquele tamanho específico. Bom, mas como é que a gente define um box? Como é que eu sei o tamanho de um box? O box, tá? O inline, principalmente, o outro box ele vai ser o tamanho dele inteiro, mas ele tem mais algumas coisas inseridas, tá? Então, o box ele vai ser sempre composto de conteúdo, então a informação que está ali dentro, mais a margem interna. O que é a margem interna? É o espaço entre a borda e o conteúdo em si. Então, se eu tenho um título, eu tenho uma borda sempre quando eu estou trabalhando com os box, tá? Então ele sempre vai ter uma borda. Ela pode ser uma borda transparente, que não aparece para o usuário, como ela pode ser uma borda aparecendo, então aparente, então uma linha ou um pontilhado, ou coisa parecida, tá? Então eu sempre vou ter uma borda. Ela pode ser uma borda de 0 pixels, simplesmente não ocupa espaço nenhum, mas ela tá ali, tá? E a gente tem o page, então, que é o espaço desta borda até o conteúdo. Aí a gente tem a borda em si, que pode ter um tamanho maior ou menor, dependendo do que a gente quer. E a gente tem uma margem externa, que é o espaço da borda até o próximo item. Então, até o próximo box, tá? E isso aqui é em toda a volta. Então, eu tenho o conteúdo. Na volta do conteúdo, eu tenho o page, então, que é a margem interna. Eu tenho a borda, então, que é a borda em si, e eu tenho o margin, que é a margem externa, então, que é o espaço entre a borda e o próximo item, tá? Então, todos os elementos do HTML, eles possuem essa estrutura, tá? Conteúdo, paging, borda, margem externa. E como é que eu defino, então, qual é o tamanho do meu elemento, então? Então, para ver a largura do meu elemento, eu tenho que somar a margem esquerda, então o margem esquerdo, a borda esquerda, então a borda da esquerda, o paging da esquerda, a largura do conteúdo, que é o width, está aqui. Depois eu tenho o paging direito, mais a borda direita, mais o margem direito. Então, eu tenho que ir somando essas coisas para me definir
qual é o tamanho do meu objeto. Então não adianta eu dizer assim, meu objeto vai ocupar 300 pixels, por exemplo. Eu vou falar daqui a pouquinho como é que funciona essa parte. Mas eu dizer que o meu objeto ocupa 300 pixels, por exemplo. Não adianta eu simplesmente dizer isso. Para o meu HTML, para o meu navegador, isso não vai dizer muita coisa. Eu tenho que saber que o objeto vai ter 300 pixels, que é o conteúdo, no caso. Eu tenho que dizer que o paging vai ter tantos pixels, a borda vai ter tantos pixels e a margem vai ter tantos pixels. Por padrão, como é que isso funciona? A margem é com 0 pixels, tá? Por padrão. Ele tem uma margem, mas ela tá com 0 pixels, ela não aparece. Aí, dependendo do objeto, modifica então o paging e a margem, tá? Normalmente o paging é 1 ou 2 pixels, não tenho certeza agora, mas é pequenininho esse paging, tá? O espaço entre a borda e o objeto. Já a margem, se eu estiver trabalhando com títulos, ele tem uma margem maior. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu criei... já até botei um style aqui, deixa eu tirar fora esse cara. Isso aqui é para depois. Então eu tenho aqui um H1, tá? No meu título, que é um título, tem ele aqui, ó. Se eu vier aqui em inspecionar elemento, assim que abrir aqui eu consigo ver. Bom, assim, ele abre, tá? E me mostra lá então o meu documento. Se vocês olharem aqui na página, tá? Nessa parte que aparece aqui, ó, vocês vão ver que ele tem umas linhas laranja para cima e para baixo ali, estão vendo? Parece para vocês aí? Tá. Essas linhas laranjas, elas são a margem do título, tá? Nesse caso aqui, para as laterais, a margem dele é 0, mas para baixo e para cima, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele tem 15 pixels. Posso estar enganado. Vamos ver aqui. Não é aqui, ou é aqui? Ó, tá aqui, ó. É 21.44 pixels, não é 15, tá? Então aqui, ó, eu consigo ver no computado aqui, ó, o meu documento, tá? O meu título lá, ele tem 600 por 37, o tamanho dele, tá? O paging dele é 0, a borda dele é 0, não tem, e a margem dele é aproximadamente 21,44. Por que está aproximadamente 21,44? Porque, na verdade, se a gente olhar aqui no estilo, ela está 0,67 EM. Depois eu vou explicar o que é esse cara aqui, tá? É que isso aqui, ele é uma medida que é referente a outra coisa. A gente vai chegar nessa parte depois, tá? Então, eu tenho aqui, então, o tamanho das minhas coisas, tá? E além disso, eu tenho a posição. Essa posição ele vai dizer, posso estar tanto da margem do meu body, se eu estiver dentro do body, eu posso estar tanto da minha margem esquerda, eu posso estar tanto do meu topo, eu posso estar tanto do meu do meu bottom lá, que é a parte de baixo da página, eu posso estar tanto da direita, então eu posso ter que deslocar esse objeto em algum ponto, que é outra coisa que a gente vai ver com o CSS depois, tá? Mas num primeiro momento a gente consegue ver aqui, ó, o tamanho dele, como é que é, o paging, nesse caso é 0, a borda, que nesse caso é 0, não tem borda nenhuma, a margem, tá aqui, ó, 21.44 no título, então eu consigo ver essas coisas utilizando essa parte aqui, tá? Eu tô usando o Safari aqui, achei que eu tinha um Chrome aberto aqui, deixa eu abrir um Chrome aqui, que aí eu mostro para vocês como é que isso fica no Chrome. Pum. 192, 168, parará, BI. Não é assim. Não é. Deixa eu pegar o endereço lá que é mais fácil, que eu não me lembro. Para vocês verem isso no Firefox, aliás, no Google Chrome, é a mesma coisa. Clica com o botão direito, aparece o elemento e ele já aparece aqui embaixo, ó, o tamanho das coisas. Ó, aqui já ficou um pouquinho menor, ficou um pouquinho maior, porque essa minha parte lateral aqui está ocupando menos espaço. Eu posso mexer nele aqui, olha lá, ele vai modificando já o tamanho do meu objeto. Mudou a formatação ali também, tá? Mas não é o que eu quero fazer agora. E ele também aparece aqui, ó, tamanho que está o objeto, o paging, a borda e a margem. Lá no Safari, no Firefox, não, no Safari, ele mostra, então, o posicionamento. Aqui ele já não mostra, tá? Então, como é que vocês vão habilitar isso? Vocês vão ir no Google Chrome de vocês
em preferências, ou não lembro como é que é no Windows, tá? Mas em preferências, e vocês vão habilitar. Opa! Cadê? Tem uma parte do desenvolvedor. Desenho. Depois eu boto lá no mundo para vocês como é que faz para vocês habilitarem. Porque ele tem uma parte que vocês têm que habilitar os recursos do desenvolvedor. Tá? Agora eu não me lembro onde é que é aqui, porque faz horas que eu mexi nisso aqui a última vez. A cara nem era essa aqui ainda. Mas tudo bem. Tá? Então vocês vão habilitar o menu desenvolvedor e ele vai abrir então essa parte aqui para vocês. Tá? Então a gente consegue modificar essas informações então para aumentar ou diminuir esse conteúdo e mostrar para o usuário a forma como a gente precisa mostrar. Tá? Vamos lá então, dar continuidade. E a altura é a mesma coisa, então, para mim definir a altura, eu tenho que saber a margem externa superior, a borda superior, o page superior, a altura do conteúdo, e aí o page inferior, a borda inferior e a margem inferior. Então, o tamanho do meu box vai ser sempre a soma desses, todos esses itens, tá? E isso acaba tornando um pouquinho complicado quando a gente tem tamanhos específicos. Por exemplo, eu vou desenvolver um site que vai funcionar em celular. Então, como é que eu faço para definir isso? Tem que saber qual é a largura total da tela do celular, por exemplo, e vir posicionando as coisas pensando nesse tamanho, tá? Mas hoje em dia já tem tecnologias que facilitam muito esse trabalho. Bom, a gente tem como utilizar o CSS de duas formas. Quais são essas duas formas? A gente pode utilizar ele inline. Tá? O que é utilizar o CSS inline? É eu colocar dentro das minhas tags esse tipo de coisa assim, ó. Então, eu criei um parágrafo aqui e botei dentro dela um style color red. O que esse cara vai fazer? Ele vai estilizar esse parágrafo, dizendo que o color aqui é a cor do texto, tá? Então, a cor do texto vai ser vermelha. Se eu vier aqui nesse cara aqui, que eu já tinha criado, style color red, por exemplo, e for lá no meu navegador e atualizar, ele já fica lá vermelho, tá? E aparece aqui para mim. Tá. Reparem que os tamanhos permanecem os mesmos, não foi alterado nada, mas o estilo já tem lá um atributo para ele, dizendo que a cor dele é vermelha, tá? É usado dessa forma? Pode ser usado. Não é o aconselhado. Por que não é o aconselhado? Porque ele suja muito o código de vocês. Como assim, professor, suja o código? Imaginem vocês lerem um documento assim, tá? Com um monte de style aqui dentro, então tu vai ter a tag H1, em vez de ter só a tag H1, tu vai ter um monte de informação aqui dentro que é desnecessário. Aqui eu só estilizei a cor, eu posso pegar aqui e botar um fonte, size, sei lá, 40 pixels, fonte, fonte family, Lucida Sun. Então, imagina vocês começarem a ler esse cara aqui. Já ficou difícil aqui, né? Então, isso aqui acaba deixando o sistema de vocês, a página de vocês, o HTML de vocês, sujo. Para ler as coisas, às vezes tem que rolar essa barra de rolagem lá longe. Então, isso aqui não é muito usual, tá? É possível fazer, se faz algumas vezes, então algumas coisas eu quero utilizar só um pedacinho pequenininho do site, não tem por que eu criar um documento CSS externo, ou acaba complicando um pouquinho, a gente faz, mas quando é uma alteração muito pequena, porque daí não suja muito. Mas imagina eu fazer toda a utilização num site, onde eu tenho que colocar um monte de atributos, um monte de definições de CSS ali dentro, e vai ficar um site assim, tá? Então, complica muito, não é muito usual, não vai ter o resultado esperado. Como é que faz, então? Deixa eu voltar aqui. A gente pode utilizar, então, o CSS criando documento CSS externo, tá? Então, eu crio um arquivo .css lá,
Ou eu posso, dentro do head da minha página, criar, utilizar uma tag style que permite eu fazer, então, essa atribuição das regras do CSS. O que é uma regra do CSS? A regra do CSS, então, é a forma como eu escrevo para criar aquela estilização daquele box, tá? Daquela caixinha que eu tenho lá. Basicamente, uma regra do CSS tem três coisas, tá? Um seletor, então, para dizer qual é o box que eu estou editando, tá? Eu tenho um conjunto de atributos, então, quais são o estilo que eu quero dar, então, se eu vou mexer na cor do texto, se eu vou mexer no tamanho daquela fonte, se eu vou mexer na família da fonte, se eu vou mexer no tamanho do box, se eu vou mexer... Então, eu tenho um conjunto de atributos que podem ser utilizados, e associados a esse conjunto de atributos eu tenho as propriedades. Que aí eu quero mexer na cor do texto, e eu vou dizer qual é a cor do texto e a propriedade. Eu vou mexer no tamanho do texto, eu vou dizer que a propriedade é 40 pixels, por exemplo. E por aí vai, tá? Então, eu acabo tendo um conjunto de regras. Então, eu vou ter uma lista de regras, um documento que vai ter uma lista de regras que vai dizer, os títulos vão ter tal formatação, aquela imagem vai ter tal formatação. Então eu começo a formatar as coisas mais especificamente através do CSS, utilizando essas regrinhas, tá? Primeiramente, esse aqui é a cara de um modelo de uma regra de CSS, tá? Então eu tenho um seletor, nesse caso aqui eu estou editando todos os parágrafos da minha página. A imagem está meio ruim de ver, porque isso aqui é uma imagem, não é um código, então está meio ruim de ver, mas depois a gente vai para o código e fica mais fácil. Então eu tenho um seletor, então, que é o que eu estou querendo editar, nesse caso aqui um parágrafo. Quando eu coloco o nome da tag, eu vou falar depois, mas quando eu coloco o nome da tag aqui, na verdade eu estou dizendo que eu estou editando todos os parágrafos, nesse caso, todos os parágrafos da minha página, tá? Eu tenho o corpo, então, do meu CSS, da minha regra, que eu abro chaves e fecho chaves, e todos os atributos para esse box ficam dentro dessas chaves. E depois, então, eu tenho, então, as propriedades. Então, eu tenho o font size aqui, então, mudando o tamanho da fonte, e eu disse uma medida para essa fonte. Pode ter a cor aqui, posso mudar o background, que eu vou falar hoje mais tarde para vocês. Então, começa, então, a criar alguns mecanismos que permitem, então, a construção a estilização da minha página, tá? Não é a construção. Então, a gente pode utilizar ele, o CSS, a forma mais correta, tá? É esses dois formatos aqui, então. Um deles é que ocorre no cabeçalho, então lá no head da nossa página, e o outro, então, a gente cria um outro documento e a gente linka ele no nosso HTML dentro do head também, tá? Então, como é que funciona o HTML chamado de inline, tá? Eu tenho lá o meu documento HTML normal, tá? Então, doctype HTML, o head e o meu body. Eu crio meus documentos lá, então, eu criei um documento, só tem um título aqui, isso é um título. E dentro do meu head, tá? Aqui tá o head, fechamento do head, abertura do head. Dentro do meu head, eu vou criar uma tag style, tá? Que é uma tag do HTML já, que foi criada para isso, tá? Eu crio uma tag style e dentro dessa tag style eu coloco, então, as minhas regras. O que eu disse aqui? Eu criei uma regra que todos os H1 da minha página vão ter uma cor de fundo, nesse caso aqui, vermelha, tá? Depois eu vou explicar como é que funciona essa parte das cores. Se eu for lá no meu servidor, no inline HTML, tá aqui, eu tenho um título com a cor do fundo. Se a gente olhar aqui no computado, o tamanho é o mesmo, o paging é o mesmo, a borda é a mesma, e aqui eu tenho uma margem de 8, tá? De 8 pixels para cada lado. Então, reparem que eu começo a ter algumas coisas que eu posso editar, tá? Então eu posso fazer aqui o H1, eu posso dizer que o fonte size dele exatamente da mesma forma que eu coloquei lá no outro
naquele documento que eu tinha colocado tudo na mesma tag. Eu posso colocar aqui que a color dele vai ser, sei lá, gray. Pronto. Já cinza. Para aparecer um pouquinho melhor. Tá? E eu posso colocar quantas regras, quantas propriedades eu quiser aqui dentro. Fica muito mais fácil eu ler assim o meu documento do que daquela forma que eu coloquei aqui. Repare que esse aqui eu tenho que carregar. Ah, qual foi a informação que eu botei no título? Eu tenho que ir lá, rolar. Ah, tá aqui, isso é um título, tá. Aí volta aqui. Bom, qual é o próximo? Então fica muito mais difícil. Quando eu trabalho assim, eu tenho uma facilidade muito maior do que isso. Aí eu posso colocar aquele font family lá, que. Opa, font family. Não lembro qual foi que eu botei. É esse aqui mesmo. Tá? Ó, ele fica grande também, mas ele está aqui dentro. Eu sei que essa regra aqui está servindo para o H1, que todos os H1s do meu site vão ter a mesma formatação. Tá? Então eu começo a conseguir enxergar isso mais fácil do que colocando o style lá dentro da tag. Tá? Por isso que esse aqui é o formato que é mais utilizado hoje em dia para formatação de documentos. Tá? Vamos lá. A outra forma que a gente tem de utilizar esse cara é utilizando, então, um documento externo. Então, eu criei um arquivo HTML aqui, então, doctype, HTML, head, meta, tarará, tarará, coloquei um body e também coloquei um título nele, tá? Um título H1. Só que ao invés de colocar uma tag style aqui, eu utilizo a tag link. A tag link, ele carrega um outro documento. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, ó, eu vou ter um link para o type, então o tipo de documento que eu estou carregando, text CSS. Então é um texto, mais especificamente formatação de CSS. Eu digo no href, então, qual é o documento que eu estou carregando. No caso aqui eu estou carregando o arquivo .css, tá? Então eu estou carregando um documento CSS e eu ainda digo que esse documento está relacionado, então ele tem uma relação com style sheet. Então eu tenho um documento de estilização, tá? E externamente, como eu disse, um arquivo .css, nesse caso aqui, pode ser qualquer nome de arquivo que eu quiser, eu tenho lá um documento CSS onde eu tenho uma outra cara, eu tenho somente as regras de estilização, e eu posso ter várias, eu posso vir aqui e colocar lá que o meu body vai ter, sei lá, background color. Eu posso fazer quantas regras eu precisar aqui, tá? E essas regras automaticamente vão ser aplicadas a todo o meu documento ou as tags que eu preciso do meu documento, tá? Então, se eu vier aqui e abrir aquele arquivo .html, ó, eu tenho o meu body aqui com o background color que eu coloquei verde lá, e eu tenho o meu H1 com o formato que eu coloquei lá. Então, eu botei um background color nele lá também, nessa cor roxa aqui, e ele mostrou ali com a cor roxa, tá? Então, repara que a gente começa a ter as coisas mais separadas e mais fácil da gente ler. Porque, de novo, se eu abrir esse documento aqui do inline, eu vou ter toda uma parte de estilização, e aqui eu tenho uma regra só, mas eu posso ter 500 regras, então pode ter um arquivo que eu vou tentar rolando para chegar no HTML, tá? E quando eu separo as coisas, eu tenho um arquivo de CSS, eu tenho um arquivo de HTML separado, eu começo a conseguir enxergar as coisas mais facilmente. Qual é a forma ideal? É dito pela W3C que a melhor formatação para esse tipo de documento é essa aqui: arquivo CSS e arquivo HTML separado. Por quê? Quando a gente trabalha com o protocolo HTTP, a navegação na internet, lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que o nosso navegador vai até o servidor, ele requisita a página HTML, essa página HTML é retornada para ele, e nessa página HTML vem dizendo, ó, eu preciso do arquivo CSS, eu preciso do arquivo JavaScript, eu preciso dessa imagem, eu preciso daquela imagem, e aí ele vai lá e várias vezes vai solicitar esses documentos para carregar essa página. Por que é dito que é melhor tu separar as coisas? Se ele vier tudo junto,
o CSS, e pode vir o JavaScript também junto, que a gente vai ver depois. Então eu posso criar um documento HTML gigante com todas as regras de CSS, todos os códigos JavaScript e todo o HTML junto. Só que isso fica um documento muito grande. Na hora de carregar a primeira parte, vamos botar assim, do HTML para o navegador, acaba demorando muito, então tu tem um atraso grande. Quando tu carrega o HTML e depois ele vai solicitar o resto das coisas, o nosso navegador, ele já consegue começar a processar essa informação para carregar e começar a montar o nosso documento HTML. Então ele já começa a montar o HTML, o DOM que a gente chama lá, então ele já começa a modelar o HTML no nosso navegador, depois ele termina de carregar o CSS, ele já começa a estilizar com o CSS, então o nosso navegador já começa a conseguir trabalhar com o HTML enquanto ele está requisitando as outras páginas que ele precisa. Então ele consegue carregar de forma um pouco mais rápida a página para a gente do que se a gente montar tudo num documento só. Por isso, a W3C aconselha a utilização de documentos separados. Um documento para o HTML, um documento para o CSS, um documento para o JavaScript. Então, separar essas coisas bem, porque fica mais fácil para o navegador interpretar isso do que ler tudo numa coisa só e identificar, ó, isso aqui é o CSS, tem que mandar para lá, isso aqui é o JavaScript, tem que mandar para cá, o HTML é meu. Então, ele começa a ter alguns conflitos, tá? Não que vai dar uma grande diferença se eu utilizar tudo numa coisa só ou separado. Não dá uma grande diferença. Dá a diferença? Dá, mas não é muito grande não, tá? Mas é uma recomendação e normalmente a gente segue as recomendações, tá? Então nesse caso aqui, eu costumo trabalhar assim, eu não costumo trabalhar nem no inline e nem a tag dentro, o CSS dentro da tag, tá? Normalmente, 99,999% dos casos eu utilizo assim, a não ser quando é uma estilização muito pequenininha, eu quero mudar a cor só para me testar alguma coisa, aí eu boto no inline, na tag mesmo, só para fazer essa verificação, tá? Mas eu consigo, então, criar esse documento a fim de facilitar a estilização do nosso documento, tá? Opa, não é aqui, é aqui. Então a gente cria dois documentos separados, como quando eu mostrei para vocês lá. Então um documento HTML, onde eu coloco lá o link para o que eu preciso. Então, novamente, o type então é text CSS sempre, tá? Eu faço o link para o documento, lá era arquivo.css, aqui é style.css, o nome tanto faz, só tem que terminar com .css, e eu digo então que ele está relacionado a um style sheet, tá? E depois eu crio num outro documento, então, as regras para serem utilizadas então no meu documento, tá? Bom, vamos definir algumas coisas aqui que a gente precisa para o nosso CSS. A primeira coisa, o CSS, lembra que no HTML a gente podia utilizar as cores de duas formas? A gente podia colocar ou o nome da cor ou utilizar o código hexadecimal aquele da cor, lembram? Sim ou não? Então tá. Aqui no CSS, ele, além daquelas duas formas, além de aceitar o nome da cor e o código hexadecimal da cor, ele ainda aceita uma terceira opção, que é conhecida como RGB, tá? Então, ele funciona mais ou menos da mesma forma que o hexadecimal, só que ao invés de eu passar um código alfanumérico, porque é do A ao F e do 0 ao 9. Ao invés de passar um código alfanumérico ali, com 2 dígitos, eu passo, então, qual é o valor que eu quero para aquele conjunto de bits lá do meu pixel lá, tá? Cada um dos pixels da minha imagem, tá? Então aqui eu tenho alguns modelos que a gente pode utilizar, tá? Lá naquele formato. Muito importante, aqui no CSS, lá no HTML, se a gente não colocasse o jogo da velha aqui no código hexadecimal, ele aceitava igual. No CSS, ele não aceita. Se eu colocar só os números, ele dá ruim, tá? Pelo menos dava. Não sei na última versão, que teve uma atualização do CSS há pouco tempo atrás. Mas nas versões anteriores, se eu não colocasse o código, o hashtag aqui, ou o jogo da velha, ele simplesmente não aceita esse código como sendo um código para cor hexadecimal, tá? Então eu posso utilizar o nome da cor ou o código hexadecimal dessa cor, tá? Mas a gente ainda pode utilizar
Da mesma forma que a gente utiliza lá o código hexadecimal, o RGB. Como é que funciona então? Eu vou colocar lá um RGB, tá, dentro da cor, ou do background, ou seja lá do que for que eu vou utilizar, e aí eu passo qual o valor que eu quero entre 0 e 255 para cada uma das cores do vermelho, verde e azul, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o 00, então quer dizer que eu não tenho nada de vermelho, a gente tem o FF, que é o máximo de verde, e eu tenho o FF, que é o máximo de azul, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, é a mesma coisa. RGB 0 do vermelho, então nada do vermelho, 255 do verde e 255 do azul, tá? Então eu consigo utilizar, então, a mesma codificação que eu tinha lá no hexadecimal, só que sem utilizar o hexadecimal, simplesmente colocando valores entre 0 e 255 para cada uma das cores utilizando o RGB. E aí tem um pulo do gato utilizando esse cara. Esse cara, ele aceita utilizar ele de duas formas. O RGB normal, tá? E eu posso utilizar o RGBA. O que é esse A? Esse A significa um parâmetro de... Pô, não vamos lembrar o nome, como é que é em inglês. Tá? Mas é a transparência. É a opacidade dessa imagem, dessa cor. Tá? Então imaginem que vocês vão colocar vocês querem colocar, sabe quando vocês entram em algumas páginas que tu clica em alguma coisa e ele abre um formulário na frente com aquele fundo cinza que tu consegue ver através dele, que a página continua lá atrás, mas tu tem um fundo cinza mais clarinho. Esse fundo cinza mais clarinho, ele é colocado lá um gray, por exemplo, e eles colocam uma transparência, por exemplo, de 50%. Então, ele continua aparecendo as coisas de trás. Então, o site está ali, só que ele tem uma imagem cinza na frente com esse RGBA. Então, ele bota a transparência para que o usuário consiga enxergar a parte que está atrás. Tem como fazer isso que não sendo utilizando RGBA? Tem um outro atributo lá que a gente consegue, um outro parâmetro que a gente, uma outra propriedade que a gente consegue editar dentro do CSS, que ele também faz essa transparência, tá? Mas aqui fica mais fácil porque a gente com um só comando a gente consegue editar várias coisas, tá? No meu arquivo .css aqui eu utilizei então a hashtag, tá? Utilizei uma outra cor com o nome aqui embaixo e eu posso vir aqui e dizer que, por exemplo, o meu H2, se eu tivesse algum H2 na minha página, vai ter um background color RGB, e aí eu digo, ó, eu quero, sei lá, 0 de vermelho, 255 de verde, 155 de azul. Ó, ele já me gera a cor aqui, tá? Se vocês estiverem utilizando o Visual Studio Code, ele já, quando vocês colocarem em cima, ele já vai dar qual é a cor que vocês estão utilizando ali. Dá para mudar a tonalidade dela aqui, tá? E se eu quiser mudar, por exemplo, uma outra informação aqui dentro do meu site, eu posso colocar um background color RGBA, por exemplo, onde eu coloco aquela mesma cor ali. Vou botar esse aqui no fundo lá do body. RGBA. Então, sei lá, vamos botar qualquer valor aqui. 25, que vai dar um cinza. Um cinza bem clarinho já, eu acho. E aí eu vou dizer que a opacidade dele é 0.5. A gente vem aqui no nosso documento, ó, ele já me deu, só que como não tem nada atrás, ele não vai mostrar, mas tudo bem. Então, com o RGBA, então, eu consigo editar essa opacidade porque eu preciso, tá? Então, ele tem um RGB, então, estou mostrando um cinza, caso aqui os valores iguais mostra cinza, tá? E depois eu disse que a opacidade dele é 0.5. Se eu colocar o 1 aqui, não consigo editar essa porcaria por aqui, então eu tenho que vir aqui. Que mudar aqui para 1, ele fica o cinza que é o original. Se eu deixar em 0, ele não mostra aquela cor, tá?
qualquer coisa entre 1 e 0 ele vai aceitar. Então, quanto mais eu aumentar aqui, mais escuro ele vai ficando e menos tu consegue enxergar a informação que está atrás, tá? Só para vocês saberem que esse cara existe e ele é bem legalzinho, dá para fazer bastante coisa com ele. Bom, outros atributos, outras propriedades que a gente tem no nosso HTML, nosso CSS, desculpa, eles dependem de um valor. Por exemplo, o tamanho da fonte, o tamanho do box, o tamanho da margem, esse tipo de coisa, tá? Esses valores, eles podem ser de dois tipos. Valores absolutos, então eu digo lá que vai ter 3 centímetros, que vai ter 5 centímetros e por aí vai. E eu tenho valores relativos. Valores relativos, eles são relativos ao box que está englobando eles. Então, no nosso caso, aquele nosso título, se eu tiver um valor relativo, ele é relativo ao tamanho do nosso body, tá? Se eu tivesse uma div e com a informação dentro, ele seria relativo ao tamanho dessa div que ele está englobando dentro, tá? Então, eu tenho, então, e tem outras coisas, tem algumas coisas que são relativas ao tamanho do caractere normal e por aí vai, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho o que é cada um deles, tá? Mas eu tenho, então, valores que são absolutos, que são aquilo ali, não tem como mudar, e eu tenho valores que são relativos, que é relativo a alguma coisa que esteja englobando aquilo ali, tá? Então, os valores absolutos, então, a gente tem alguns que são possíveis no CSS, que é o centímetro, então eu posso dizer que uma imagem vai ter tantos centímetros, tantos milímetros, polegadas, então, que é IN, tá? A gente tem o ponto, então, que é uma outra medida que é utilizada também na parte de polegadas, então, para pegar tamanhos menores, então, um ponto equivale a 1 sobre 72 polegadas. A gente tem o pica, não pense em bobagem, tá? O pica, ele é uma unidade de medida. Ele equivale a 12 pontos, tá? Então, se eu pegar o pica, ele vai estar lá com o tamanho de 12 pontos. Não é muito utilizado. 99,9% das vezes vocês vão utilizar este cara aqui, o pixel, que é a medida mais utilizada de longe quando a gente trabalha com documentos digitais, tá? Então eu digo quantos pixels da minha imagem, da minha tela, ele vai ocupar, aquela imagem, aquela fonte e por aí vai, tá? Então o pixel, ele é de longe a medida, o valor absoluto mais utilizado, tá? Mas em alguns casos a gente pode utilizar centímetro, milímetro, polegadas, pontos, pica e por aí vai. E a gente tem os valores relativos, tá? Como eu disse para vocês, o valor relativo, ele é relativo a algumas coisas, tá? No primeiro caso ali, o EM, ele é igual ao tamanho da fonte do elemento onde essa unidade for utilizada. O que isso quer dizer? Se eu criei um título dentro de um box lá e não alterei o tamanho da fonte desse box, esse EM vai ser igual ao tamanho do caractere, sem alteração, do tamanho do box. Se eu alterar, ele já vai modificar conforme essa alteração. Se eu deixar menor, ele vai diminuir. Se eu deixar maior, ele vai aumentar. Isso é uma briga gigante, tá? Até a gente começar a entender. Eu até hoje tenho problemas com esses valores relativos. Alguns eu utilizo, mas a maioria eu prefiro utilizar valores absolutos, tá? Por quê? Porque às vezes tu faz um negócio que fica lindo, bonito, maravilhoso, quando tu vai ver, tu edita uma outra coisa e aquilo aí já vai pro saco, tá? Justamente porque ele tem essa verificação com os demais, as outras partes do elemento, tá? Aí a gente tem o EX. Geralmente o EX é igual à altura da letra X da fonte atual. Então, se eu estiver utilizando uma fonte que o X tem, sei lá, 3 pixels, ele vai pegar o tamanho desse X para ver qual é o tamanho do documento. A gente tem o CH, então, que é um CH é igual à largura do dígito 0, tá? Que ele é um pouquinho mais estreito que outras coisas. Então, tudo vai pegando referência a outras coisas, tá?
O REM, então, é igual ao tamanho da fonte do elemento raiz do documento HTML. Então, lá no body do nosso HTML, lá no HTML, ele tem pré-definido qual é o tamanho da fonte. Se eu utilizar o REM, eu estou levando em consideração aquele tamanho de fonte que foi pré-definido lá no HTML. Se eu modificar lá, eu modifico o tamanho de tudo na minha página. A gente tem o VW, então, que é igual a 1% da largura. Um VW, na verdade, é igual a 1% da largura do nosso navegador. Então, se o navegador tem 1900 pixels, ele vai ser 1% desses 1900 pixels. O VH, então, é 1% da altura, tá? Aliás, é a porcentagem da altura. O Vmin é o valor mínimo entre o VW e o VH. O que isso quer dizer? Normalmente, os navegadores, eles têm uma pré-definição que é o mínimo que eu chego com o meu navegador é tanto. Se eu diminuir mais do que isso o navegador, ele até pode diminuir, mas a informação que está ali dentro dele não diminui mais do que isso, tá? Tanto na largura quanto na altura. Então, eu dizer que eu vou utilizar o Vmin, eu estou utilizando o mínimo que ele vai chegar, tanto na altura quanto na largura. E o Vmax é o máximo, tá? Normalmente o máximo é o tamanho da tela do computador. Então, se eu estiver utilizando um computador com uma tela pequena, o máximo que ele vai obter é esse tamanho. Por isso que isso é relativo ao tamanho da tela do usuário. Se o usuário aumenta ou diminui o tamanho do navegador, já aumenta ou diminui todo o conteúdo que está ali dentro, se tu utilizar o Vmin ou o Vmax, tá? Como eu disse para vocês, esses existem, vocês têm que saber que eles existem, mas muito poucos são utilizados, justamente porque eu dependo de outras coisas, tá? E normalmente quando a gente cria um layout, a gente não quer depender de outras coisas, a gente quer que o nosso layout seja aquele layout sempre, tá? E para evitar esse tipo de coisa, então a gente utiliza ou valores absolutos ou algumas regras, normalmente com JavaScript. E CSS hoje em dia já tem algumas regras que ele faz que ele se adapta ao tamanho do navegador. Então, se eu chego num certo tamanho, ele modifica o layout da página. Se eu diminuo um pouco mais, ele chega num outro tamanho, ele modifica de novo o layout da página, que é o que a gente chama de... como é que é o nome? Esqueci agora, me fugiu a palavra. Mas é que o site funciona tanto no computador, quanto no tablet, quanto no telefone. Me fugiu a palavra agora. Não me lembro, mas tudo bem, tá? Então eu consigo deixar o meu site adaptável ao tamanho da tela, mas sem utilizar esses valores relativos. Eu tenho valores absolutos e eu digo que a partir do momento que ele chega num certo tamanho, ele modifica. Quando eu chego em outro tamanho, ele modifica, tá? Isso tem algumas regras de CSS que outras ferramentas, como por exemplo o framework Bootstrap, o 360 Grid. Então tenho vários frameworks de CSS e alguns deles fornecem o grid, que a gente chama, que é essa divisão, então, que eu consigo modificar esse viewport. Então, dependendo do tamanho do meu viewport, eu modifico o funcionamento da minha página e eu crio lá, dizendo que se chegar em 720 pixels de largura, por exemplo, tu vai modificar o layout disso para isso. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os seletores. Cara, os seletores é a parte mais difícil, vamos botar assim, do CSS. Por quê? Tem uma série de regras que definem esses seletores, tá? Depois, quando a gente for para o JavaScript, a gente vai ver que muitos dos seletores que são utilizados no CSS também são utilizados no JavaScript, tá? Mas, por padrão, eles foram criados para o CSS. O que são esses seletores? Esses seletores é para mim selecionar qual o objeto, qual o elemento que eu quero editar na minha página HTML. Então a gente tem alguns tipos de seletores, na verdade aqui tem alguns tipos, mas tem vários outros. Se vocês forem nesse endereço que está aqui embaixo no documento, no slide que eu passei para vocês, vocês vão ver que tem muito seletor, tá? Aqui eu peguei os principais. Então a gente tem o seletor universal, então, eu quero dizer que antigamente quando se utilizava o Internet Explorer, os antigos lá, tu tinha que sempre colocar esse asterisco, fazer isso aqui no teu documento CSS. Primeira coisa que tu fazia sempre é isso aqui, asterisco, margin 0 e paging 0. Porque o Internet Explorer, ele adicionava um margin, um paging em alguns elementos que, assim,
bagunçava todo o layout, tá? Então tu sempre tinha que fazer isso. Hoje em dia já não precisa mais, porque praticamente todos os navegadores já vêm com margem zero e paging zero em praticamente todos os elementos, tá? A não ser em alguns elementos como título, esse tipo de coisa, que já vem com margem diferente, tá? Mas no Internet Explorer tu era praticamente obrigado a fazer isso, porque senão ele colocava margem em coisa que não tinha margem, não tinha paging. Então ele fazia isso. Isso era um problema, porque tu tinha que fazer isso aqui e depois acertar as margens pro título e para essa coisa, mas era uma coisa muito comum de ser utilizada na época, tá? Hoje em dia não é mais tão comum. A gente pode, então, utilizar o tipo que é o elemento, então, como eu fiz até agora para vocês, então eu posso vir aqui e digo que eu vou modificar o H1, eu vou modificar o body, eu vou modificar o parágrafo, eu vou modificar qualquer coisa, então eu pego o elemento, aqui no caso eu estou pegando um parágrafo, eu seleciono todos os elementos parágrafo da minha página e estilizo eles com aquela formatação que eu estou colocando. Aí a gente tem dois aqui, que eles são basicamente, eu tenho que colocar um atributo a mais no meu HTML. Como assim? Para mim utilizar a classe, eu tenho que vir aqui no H1, por exemplo, e dizer que eu vou utilizar o class igual, sei lá, título 1. Tá? E depois lá dentro do meu CSS, eu vou ter algo desse tipo aqui. Ponto, título 1, abro e fecho. Então eu tenho que colocar um ponto para dizer que eu vou utilizar a classe, tá? E depois eu utilizo o nome que eu dei para essa classe lá no meu documento HTML. E aí eu posso utilizar ele da forma que eu quiser. Color blue. Eu vier aqui, atualizar ele, tá lá o color blue, tá? E reparem que ele já subiu lá para cima. Por quê? Porque eu coloquei aquele asterisco lá, porque eu modifiquei toda a página dizendo que nenhum deles vai ter margem page, então ele fica tudo coladinho um no outro, tá? Às vezes não é isso que se quer, pode tirar fora lá. Então eu fiz aqui, coloquei uma classe, título 1, e dentro do meu documento CSS eu tenho lá que a classe título 1, então, tem a cor azul, tá? E eu tenho outro seletor que também é bastante utilizado, que é o ID, sei lá, título. Quando eu colocar esse ID, eu vou tirar esse class aqui só para não dar confusão. Quando eu colocar esse ID título dentro do meu CSS, eu vou utilizar dessa forma. Jogo da velha, título, abro. Então, sempre que eu vou colocar o jogo da velha para dizer que é um ID. Então, eu estou procurando um elemento com ID tal, tá aqui, ó. Elemento com ID tal, nesse caso o título, e vou especificar ele. E aí eu digo que color, por exemplo, igual não, 2 pontos, sei lá, vou deixar isso aqui mesmo, pronto. Tá? Se eu for lá no meu documento, atualizar ele, ele já mudou lá para outra coisa, tá? Então eu tenho essas três formas de utilizar o CSS, o seletor. O asterisco, então, que é para todos, o nome da tag que eu vou utilizar, eu posso utilizar o class e eu posso utilizar o ID. Basicamente são essas 4 formas que eu tenho, tá? Depois eu tenho outros seletores que aí é que começa a complicar, tá? Então eu tenho os seletores de descendência, que é simplesmente colocar um e o outro. Então eu posso botar uma class e um elemento, posso colocar um elemento e uma class dentro e por aí vai, tá? Então eu digo que um elemento vai estar dentro de outro elemento, então ele é descendente de outro elemento. Então eu vou dizer lá que, por exemplo, eu estou pegando todos os então todos os links que tiverem dentro de um parágrafo. Eu posso utilizar ele dessa forma. Então eu pego todos os links que tiverem dentro de um parágrafo, tá? Então eu posso ter um parágrafo com várias outras tags dentro, e lá dentro dessas outras tags eu tenho um link. Ele vai pegar porque ele está dentro de um parágrafo, tá? Eu tenho o filho, que é esse cara aqui então. É o elemento 1 maior que o elemento 2. O que esse cara quer dizer? Ele seleciona todo elemento A que tiver imediatamente associado a um P. Então eu tenho um P. Se eu não tiver mais nenhuma outra tag para ter o elemento A lá, ele tiver aqui, eu pego. Se ele tiver lá adiante, que tiver vários atributos ali, várias tags, e jogar ele lá dentro, ele não vai pegar.
tá? Então tem que tomar cuidado quando for utilizar esse tipo de seletor, porque ele é bem comum ser utilizado. Então eu digo, eu quero utilizar todos os links que tiverem dentro deste parágrafo. Dá para fazer isso utilizando então o primeiro formato. Eu quero utilizar utilizar somente os links que tiverem dentro, imediatamente abaixo, não, imediatamente abaixo, o outro. Esse aqui ainda pega todos igual. Então, com mais, ele só pega imediatamente precedidos, então. Não, certo. Ele pega imediatamente adicionados ao parágrafo, tá? Eu tenho o seletor lá do parágrafo e eu tenho os links. Se eles estiverem imediatamente abaixo do parágrafo, então tem o parágrafo, link, link, link. Se eu tiver mais uma tag, por exemplo, div ou uma tag, sei lá, strong, para deixar ele em negrito, por aí vai, ele vai estar, não vai estar diretamente, não vai ser encontrado, não vai ser estilizado com essa tag aqui, tá? Eu tenho então o irmão adjacente. O que isso quer dizer? Se eu tiver o body, eu tenho lá um título qualquer, H1, por exemplo, o parágrafo que tiver logo abaixo desse título, tá? O próximo parágrafo, o primeiro parágrafo, vai ser estilizado dessa forma aqui, tá? Os demais não são estilizados dessa forma. Então, por exemplo, eu quero colocar aquela primeira letra grande com coisa, eu posso dizer que é o título, primeiro parágrafo que eu tiver, a primeira letra vai ser desse formato aqui. Tem como fazer isso, tá? E a gente tem, então, o irmão, que é mais ou menos que nem esse aqui, só que esse aqui, ele é mais liberal, vamos botar assim. Porque eu tenho o H1 lá, o meu título, e eu vou ter vários parágrafos. Todos os parágrafos que estiverem logo abaixo desse título, eles vão ser estilizados, tá? Então não é somente o primeiro, vai ser todos eles que estiverem no mesmo nível desse H1, tá? Como é que a gente vê esse nível? Normalmente a gente vê dessa forma aqui, tá? Não é obrigatório, mas como eu disse para vocês, é aconselhado. Então eu tenho esse cara aqui, eu vou ter um parágrafo aqui dentro, esse cara aqui vai ser, se eu botar aquele primeiro lá, é este aqui, tá? Esse cara aqui seria utilizado por aquela regra ali. Se eu tenho um outro parágrafo aqui, esse segundo não seria por aquela primeira regra. Já na segunda regra, esta aqui, que eu utilizo o till, eu tenho lá o H1 e digo o till P, eu estou dizendo que todos os elementos P que forem precedidos por um H1. Então, este cara aqui vai ser utilizado, este cara aqui vai ser utilizado, porque eles são precedidos por um H1. Se eu tiver aqui dentro, por exemplo, uma div para separar as coisas, isso aqui, e qualquer uma dessas duas regras aqui, nenhum dos dois vai ser utilizado. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, quando vocês forem trabalhar. E se a gente abrir esse site aqui, olha a quantidade que eu tenho de possibilidades para aquilo ali. É muita coisa, tá? Então eu tenho muito seletor que eu posso utilizar. Professor, eu preciso do seletor para fazer, sei lá, qualquer coisa. Só vocês olharem aqui que vocês vão achar qual é o seletor que vocês precisam. Eu preciso saber o primeiro seletor, primeiro parágrafo eu quero pegar só. Então vocês vão lá, botar lá, por exemplo, aqui no documento CSS de vocês vão botar aqui, eu quero um P, dois pontos, after. Não, só que é antes. Não é aqui então. P. Só o primeiro parágrafo. Eu quero só a primeira letra desse parágrafo. P, dois pontos, first letter. Lembra que eu falei para vocês colocar aquela primeira letra grande que é utilizada? Então, eu consigo fazer o seletor para quase tudo. Então, se eu precisar de qualquer coisa, vocês têm o link do Tab3 School aqui, que tem os seletores, tá? Tem um monte de coisa aqui que consegue, então, atender o que vocês querem, que vocês precisam, tá? Vamos continuar com a nossa aula, senão não vai dar tempo, né? Falta um pouquinho. Bom, a primeira utilização que vocês vão aprender, tá? Que normalmente se aprende, é o background color, tá? Ele serve então para colocar uma cor de fundo a um elemento.
tá? Nesse caso aqui, eu estou colocando um H1, eu disse que o background color desse H1 vai ser vermelho. Então eu pego todos os documentos, todos os H1s que tiver na minha página, se tiver 1 vai ser 1, se tiver 10 vai ser 10, se tiver 1000 vai ser 1000, todos eles vão ter uma cor de fundo vermelha, tá? Nesse caso aqui. Bom, uma atividade para vocês, nós já passamos do nosso horário. A ideia é que vocês construam uma tabela 3x3, tá? E dentro dessa tabela vocês coloquem um ID para cada célula. Então lá na célula, lá no TD da tabela de vocês, vão colocar um ID. Criem um documento HTML, CSS, tá? Associem ele a esse HTML de vocês e vocês vão definir uma cor diferente para o fundo de cada uma das células. Fácil, tranquilo, bem facinho, bem brabaginha de fazer, tá? É só essa atividade que vocês têm para fazer. Agradeço a presença de todos. Nos falamos na sexta-feira, onde a gente vai tirar dúvidas sobre o trabalho. Eu não vou tirar dúvidas agora, porque a gente já está atrasado, já passou um pouquinho do horário, vocês ainda têm que fazer o intervalo de vocês, tá? Então, a gente conversa na próxima semana, se vocês tiverem dúvida a respeito dessa parte, que eu sei que é bem chatinha, vou estar disponível também na próxima sexta-feira, tá? Abraço, pessoal, até a sexta.